Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje a gente vai tentar comentar um pouquinho sobre esse empate da seleção brasileira jogando aí pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos falar aí desse jogo. Foi um jogo em que o Brasil teve uma certa evolução, a gente pode considerar assim. Não foi um jogo que jogou de tudo ruim, tudo mal, né? Mas, novamente, o empate não veio. E se a gente for pensar assim, contra a Venezuela, né, o histórico que a gente tem, isso é uma novidade, né? O Brasil passar por um ciclo aí de Copa do Mundo, fez 2 jogos com a Venezuela, 2 empates, né? Empatou aqui no Brasil, se não me engano o jogo foi no Mato Grosso, e empatou novamente jogando lá na Venezuela. Foi uma região distante, um pouco de Caracas, né? Enfim, mas a realidade nova é essa, né? Que o Brasil, a Venezuela já não é mais aquele freguês que era do Brasil, né? Outras vezes aí que o Brasil enfrentou a Venezuela sempre eram goleadas, né? Mas depois de 2008, eu acredito, ali que o Brasil perdeu pela primeira vez ali para a Venezuela, a coisa mudou de figura, né? A gente vê que o futebol venezuelano ele evoluiu bastante, né? A gente tem vários jogadores lá que são estrelas no futebol brasileiro, né? Como é o caso do Savarino, que é jogador ali do Botafogo, faz uma campanha muito boa lá pelo Botafogo, né? Tem também o Soteldo, né, que jogou no Santos, jogou no Grêmio. Então, assim, a Venezuela vive uma fase onde eles têm vários bons jogadores, né? Tem uma safra muito boa, né? Uma geração muito boa. É bom lembrar também que é o time da América do Sul. Eu não sei se é o único time da América do Sul dessas eliminatórias, né? Mas com certeza é um time aí dessas eliminatórias que nunca participou de uma Copa do Mundo, né? Então, assim, é talvez a maior oportunidade do país participar de uma Copa do Mundo, né? Porque tem uma geração realmente muito boa. E aí, falando do jogo, né, de forma geral ali, o Brasil começou vencendo, fez um primeiro tempo ali bom, conseguiu vencer por 1-0 e logo no comecinho ali do segundo tempo, a bola rolando com poucos segundos, o jogador da Venezuela acertou um chutaço assim e empatou o jogo, né? E ali parece que o Brasil sentiu. Eu acho que isso é algo que tem que se ver ali na seleção, né? O porquê são jogadores tão experientes, jogam em clubes tão grandes, né? Você vê ali o Vini Júnior joga no Real Madrid, o Rafinha joga no Barcelona, e o goleiro, né, o Ederson, joga no Manchester City. Então são jogadores assim que jogam no primeiro escalão aí dos clubes no mundo. E como que num jogo de eliminatória de Copa do Mundo, contra um adversário que, por mais que seja um adversário que esteja numa fase boa, que evoluiu nos últimos anos, é um adversário relativamente fraco, né? E o time sentir tanto, né? Então o Brasil ali meio que sentiu esse gol, não jogou com a mesma intensidade que estava jogando no primeiro tempo. Criou ali algumas chances, mas nada assim que assustasse tanto, até que teve um pênalti, né? Ali um lance que o árbitro meio que ele ficou ali na dúvida ainda, e parece que lá no VAR já sopraram no ouvido dele que a falta foi dentro da área, né? Uma falta do goleiro em cima do Vini Júnior, e aí o próprio Vini Júnior foi para bater o pênalti, né? E foi uma batida assim horrível, né? Chutou em cima do goleiro, bateu muito mal ali. O Vini Júnior desperdiçou a chance de garantir essa vitória para o Brasil. É bom a gente destacar também aqui, eu queria falar um pouco do Vini Júnior. A atuação dele parece que foi uma atuação boa, comparando com as últimas que ele vinha tendo, né? Ele buscou bastante o jogo, mas ainda parece que a camisa da seleção brasileira ainda pesa muito, né? Então eu vejo que dessa mesma forma, como eu disse que os jogadores eles sentiram o gol da Venezuela, parece que a camisa ali da seleção brasileira ainda pesa para eles, né? O Vini Júnior, um cara tão experiente ali, já decidiu Champions, joga num grande time que é o Real Madrid, e na hora de bater aquele pênalti ali, faz aquela cobrança tão ruim. Eu acho que talvez ali, se ele dominasse, o goleiro ainda defendeu a bola, sobrou para ele.
ele ainda poderia ter feito, né? Mas, de maneira geral, eu acredito que me parece que falta uma certa segurança maior para esses jogadores, né? Para eles vestirem ali a camisa da seleção brasileira e terem aquela confiança de que estão jogando numa grande seleção e que o papel deles é decidir. A gente já falou aqui a questão de bons jogadores, né? Acho que a gente vendo esses caras atuando lá na La Liga, principalmente ali falando dos jogadores aqui que atuam na seleção brasileira e no Barcelona e no Real Madrid, a seleção tem grandes jogadores, né? Isso já não é mais aquela desculpa, essa geração não é tão boa quanto as antigas. Talvez não seja tão boa quanto aquela geração lá de 2006, 2002, 98, 94, mas é uma grande seleção, tem bons jogadores. E aí muitas vezes cai aquela coisa, né? O problema é o técnico. Eu ainda acho que o Dorival é um bom técnico, mas ainda, se a gente comparar com os melhores técnicos aí do futebol mundial, eu acho que o Brasil ainda está um pouco atrás, né? A questão de forma como que se prepara, enfim, os técnicos brasileiros, na minha visão, eles estão um pouco atrasados ali em relação ao futebol que tem acontecido no mundo, né? A forma tática ali de mudança de jogo, da forma como que colocam, que permitem que os jogadores joguem, né? Então, assim, eu tenho essa visão que os técnicos brasileiros estão um pouco atrasados, né? Tanto haja vista aí que no Campeonato Brasileiro a gente tem técnicos estrangeiros que fazem sucesso, né? Surgiu aí o Felipe Luiz agora, que foi campeão da Copa do Brasil, mas no Palmeiras é o Abel Ferreira, no Botafogo é o técnico português, no Atlético Mineiro o técnico argentino. Então, assim, de forma geral, os técnicos brasileiros estão meio defasados. Mas, em contrapartida, eu acredito que o Dorival está evoluindo o seu trabalho, né? E a sensação que fica para a gente é o seguinte, né? É difícil você acreditar no Hexa, né? Com esse time ali, a forma como que está jogando, o futebol mundial como evoluiu hoje, as outras seleções, né? Então, a expectativa, a esperança ali de conquistar o Hexa já fica assim, meio que razoável, já não fica lá no alto, né? É claro que tudo pode acontecer, mas enfim, a gente vendo essa seleção está evoluindo, está melhorando, pode melhorar ainda até a Copa do Mundo, mas era um jogo que o Brasil tinha que vencer, né? Porque o próximo jogo vai ser contra a seleção do Uruguai, e daí já é um jogo mais duro, um jogo que tradicionalmente é mais difícil. Apesar do Brasil jogar lá na Arena Fonte Nova, vai jogar lá na Bahia, mas é um jogo difícil. O Brasil está ali com 17 pontos, ocupa a terceira posição, mas o Uruguai vai jogar com a Colômbia, né, nessa sexta-feira, e aí a coisa pode mudar um pouco, né, caso o Uruguai vença. A classificação aqui para a Copa do Mundo, como eu já disse aqui em outros vídeos, eu acho que é praticamente garantida, né, diante do número de vagas que tem nessas eliminatórias sul-americanas e dos adversários, né? Então o Brasil vai se classificar para a Copa do Mundo. Agora, se vai chegar lá com um bom futebol para lutar pelo título, né, aí já é outra história, né? Foi um jogo que o Brasil teve chances de vencer. Eu acho que perdeu uma oportunidade ali de se reafirmar, né, de conquistar a terceira vitória seguida. E eu já vi muita gente falando, né, eu acho que é estranho comentar isso, mas parece que o Brasil jogou melhor do que nos últimos 2 jogos que venceu. Questão de movimentação, de toque de bola, os jogadores ali apresentando mais ali para jogadas, então tem uma certa evolução, né? A gente tem que ser otimista nesse sentido. A gente vai continuar acompanhando, o Brasil vai enfrentar o Uruguai nessa terça. Deixa aqui nos comentários aí sua opinião, o que você achou desse empate, né, do Brasil contra a Venezuela. Passou aí um ciclo, né, de Copa do Mundo e o Brasil sem vencer a Venezuela, né? 2 empates aqui no Brasil e lá na Venezuela, né? Isso nunca aconteceu na história aí dessas eliminatórias. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.